Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do momento, do dia, do horário que você está assistindo a videoaula. Então, eu te desejo uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Agora nós vamos retomar aqui a parte de legislação ainda, e nós vamos falar da lei municipal, que é a Lei 5319/2016. Essa lei, ela cria o Sistema Municipal de Ensino. Lembra lá que, quando nós apresentamos a videoaula sobre a LDB, a própria LDB garante que cada município cria o seu próprio sistema de ensino, ou integra ao sistema estadual de educação. Barretos fez a opção por ter um sistema próprio de ensino. E essa lei aqui, a Lei 5319/2016, ela é uma lei que ela não é pequena, é uma lei extensa, e o edital do processo seletivo 2023 está exigindo dela ela na totalidade. Então, é uma lei extremamente extensa, eu estou indo lá até o final dela, e ela é muito extensa também, porque ela tem muitos anexos. E esses anexos que são compostos, por exemplo, o último anexo, que é o anexo 9, ele apresenta o módulo de serviços gerais e merendeira. Esse módulo vai falar o seguinte: a escola, para ter tantos serviços gerais e tantos merendeiros, vai precisar ter tantos alunos, tá? E aí depois nós temos o módulo, o anexo 8º, que vai falar sobre o número de inspetor de alunos. Um exemplo, a escola de 601 a 1.000 alunos tem direito a ter 4 inspetores. Então ela passa a ser extensa justamente por causa desses módulos. Módulos de educador de criança e adolescente, professor de atividades complementares por turmas, formada por no mínimo 20 alunos. Aí nós temos também o comprovante de compensação de ausência. Tem esse anexo que disciplina como que tem que ser feita a compensação de ausência de alunos. Depois tem o modelo que é o anexo 6, né, modelo para compensação de ausência. Depois nós temos aqui, lembra que que o aluno tem direito à reclassificação, ele tem direito à reclassificação, mas não é permitido a desclassificação. E o que seria a desclassificação? O aluno está no 3º ano do ensino fundamental e voltar para o 1º, porque não está alfabetizado. Isso não é permitido pela LDB. Então, nós vamos ter aqui um modelo de ata no próprio sistema de ensino, que vai mostrar para nós como que deve ser feito essa reclassificação do aluno em prosseguir os estudos. Tem a portaria do diretor de escola, escolhe 3 professores para fazer as avaliações, registrado em ata, a família tem que fazer um requerimento para o diretor de escola, o registro das avaliações realizadas para fim de reclassificação. Então, tudo isso tem na lei, são muitos anexos. O anexo 5 fala modelo para classificação e reclassificação. Então, quando nós falamos em classificação ou reclassificação, a gente tem que lembrar que só é permitido a partir do 2º ano do ensino fundamental. No 1º ano do ensino fundamental, a LDB não permite que tenha reclassificação. E tem os anexos também, que retrata sobre a CEMEI, Célia Regino Aélio, que é a CEMEI Mãe Comerciária, que é uma CEMEI que tem um horário diferenciado por causa do comércio, tem a finalidade de atender o comércio. Então, se a gente for observar, e aí lembra que eu falei para vocês que na LDB ela fala só de pré-escola. Então, para a LDB, o que compreende a pré-escola? Criança de 4 a 5 anos. Olha aqui para vocês terem uma ideia na questão do quadro. Eu vou até colocar aqui para apresentar
para apresentar para vocês. Eu vou colocar esse quadro aqui que eu quero que vocês observem. Formação de turma, classe por faixa etária. Então, o que é o berçário 1? É criança de 4 meses. Então, se perguntar para a gente o seguinte, quando é que a criança ela pode ingressar na educação infantil? Então, a lei municipal determina que é a partir de 4 meses. Por que 4 meses? Porque é o período que a mãe geralmente tem de licença gestante, tá? E a partir do 4º mês. E já no berçário, no berçário 1, o que a gente vai perceber? É um ano completo até 31 de março do ano vigente. Maternal é 1, né? E depois a recreação. Aqui que eu queria chamar a atenção para vocês. Nós chamamos de recreação 4 anos completos até 31 de março. Então, se perguntar, o que eu quero formular aqui uma pergunta para vocês ficarem atentos ou atentas, que se perguntar, segundo a lei 5319/2016, a educação infantil, ela tem somente a pré-escola. Para a educação infantil, a pré-escola começa quando? Ela começa com 5 anos. Se perguntar, segundo a LDB, a pré-escola começa quando? Com 4 e 5 anos. Já na lei 5319, a pré-escola é com 5 anos. E com 4 anos, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, a LDB entende que também é pré-escola, mas a nossa lei municipal 5319/2016 diz que não é pré-escola, que é recreação. Qual está certo ou qual está errado? Não tem o certo e o errado nesse caso. Depende de como a pergunta está sendo formulada. Se é fundamentado na LDB ou se é fundamentado na Lei 5319/2016, que regulamenta o nosso sistema municipal de ensino. Tá? Se for a lei municipal, tem recreação com 4 anos e pré-escola com 5 anos. Se for de acordo com a LDB, 4 e 5 anos já se envolvem para a escola. Então, aqui, termo de compromisso da CEMEI, documentos da matrícula, e aí, no final da lei, que nós vamos perceber, então, aqui, no artigo 88, olha que interessante. Então, a lei, ela vai até o artigo 88, tá? Então, no artigo 88, nós vamos até a página 28 da lei. E os anexos, depois da página 28, aí é só anexos, tá? Não é o corpo da lei. Mas é importante a gente ler os anexos, dar uma olhada nos anexos, por quê? Porque nós temos algumas informações importantes lá. E uma das informações importantes no anexo, que eu acho que valeria a gente olhar com mais... Não vai ser no anexo, não. Vai ser no próprio corpo da lei. Eu lembro, acho que me parece que é o artigo 49. Eu vou olhar aqui no artigo 49 para ver se eu estou bem de memória, tá? Porque no artigo 49 é que vai falar sobre se é o número de alunos por professores. Lembra que nós conversamos lá na LDB? A LDB falou que o município ele tem autonomia para... Aí aqui, ó. Tá? Então, eu estou bem de memória, eu não estou com Alzheimer. Tá legal? O artigo 49, se eu fosse vocês, então eu estou bem de memória. Faz tempo que eu li a lei, a última vez que eu li faz um tempinho, mesmo assim, eu estou lembrando que é o artigo 49. Se eu fosse vocês, pega a caneta, pega lápis, escreve o artigo 49. Até por questão de direito de vocês, tá? Para vocês, se porventura o direito de vocês não forem respeitados, vocês ficarem extremamente atentas e atentos quanto o aluno que cada professor, o máximo de aluno ou o mínimo de aluno que cada professor tem que ter. Anota esse artigo 49 aqui e, se eles quiserem, é uma questão que se eu fosse elaborar a prova, se eu cobraria esse artigo 49.
Então, o artigo 49 fala: o ensino infantil e fundamental serão ministrados em estabelecimentos de ensino considerado a metragem das salas de aula, número de alunos por turmas e o número de docentes necessários, organizados de acordo com os seguintes critérios. Vocês lembram que a LDB falou que os sistemas municipais de ensino têm competência para regulamentar essa questão, e é o que a Lei 5319 está fazendo aqui. Educação infantil, recreação e pré-escola, mínimo de 20 alunos por professor e máximo de 25. Eu considero muitos alunos. Olha só, eu considero muitos alunos. Então, na recreação e na pré-escola, o mínimo de 20 e o máximo de 25. Eu considero muito alunos por professores. Lembrando que nós temos a questão da inclusão, tá? E é uma questão complicada e delicada. E nós vimos lá que na LDB, a LDB fala da inclusão desde a educação infantil, tá? Então, a inclusão não começa no ensino fundamental nem no ensino médio, começa desde a educação infantil. Então, isso para nós é importante a gente ficar atento. Ensino fundamental, do primeiro ao terceiro ano, mínimo de 20 e máximo de 30 alunos. Também considero muito alunos para tentar alfabetizar. É muito desgastante para a professora e essa quantidade de aluno por professor, infelizmente, compromete o trabalho de sala de aula. O ensino fundamental, quarto e quinto ano, o mínimo de 25 e o máximo de 32. E o quarto e quinto ano, do sexto ao nono ano, o mínimo de 25 e o máximo de 32 alunos. Salas multisseriadas. Essas salas multisseriadas existem aonde? Na zona rural. Vou citar um exemplo aqui, a escola Zuleika do Alberto Moreira, a gente tem salas multisseriadas, que numa sala só tem crianças, então é importante a gente ficar atento quando falar em salas multisseriadas, porque de repente se a pessoa está começando agora a dar aula, ou faz pouco tempo que dá aula, pode ter dificuldade em entender o que são salas multisseriadas. É aquelas salas que a escola muito pequena vai ter 5 alunos do quarto, 3 do quinto, e numa sala de aula a gente passa a ter crianças do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, quase todos juntos, tá? E aqui nas salas multisseriadas rurais, o mínimo de 10 alunos e o máximo de 20, tá? Primeiro ao quinto ano, mínimo de 25, máximo, tá? E aí vem a falar do ensino fundamental da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Do primeiro ao quinto ano, mínimo de 25, máximo de 35. Sexto ao nono ano, mínimo de 25 e o máximo de 35, tá? Então, esse tópico aqui, eu chamaria atenção para vocês, tá? Então, a lei, ela é extensa em virtude do quê? Em virtude dos anexos. Então, vale a pena dar uma passadinha rápida lá, uma olhada nos anexos, tá? E ficarem atentos ao artigo 49. E aqui, a Lei 5319, de 14 de julho de 2016, cria e organiza o Sistema Municipal de Ensino da cidade de Barretos, São Paulo e de outras providências. Fica criado e organizado o Sistema Municipal de Ensino de Barretos, que observará o disposto na Constituição Federal, na LDB, na Educação Nacional e normativas do Conselho Nacional de Educação concernente ao Sistema Municipal de Ensino. Foi aquilo que eu falei para vocês, que o Sistema Municipal de Ensino, ele não é isolado, tá? Ele não está isolado. E aí, o que é importante a gente observar? Por isso que tem a Lei 5319, apesar dela ser uma lei municipal, ela está em consonância com a LDB, com a Constituição, com o Plano Nacional de Educação, então ela não está isolada. Tá? Então, a legislação, quando a gente fala em legislação, está tudo amarrado e está tudo ligado, né? O Sistema Municipal de Ensino compete aos seguintes órgãos e instituições. Então, lembra, isso aqui foi tirado da LDB que a gente liu lá. Os órgãos municipais da educação, a Secretaria Municipal de Educação, tudo isso faz parte do Sistema Municipal de Ensino. Como órgão executivo das políticas públicas de educação, o Conselho Municipal de Educação, outro aspecto que nós não falamos.
o Conselho do Fundeb, o Conselho da Alimentação Escolar, as instituições de ensino, as escolas, as unidades escolares, tudo isso faz parte do Sistema Municipal de Ensino de Barretos, segundo a Lei 5319/2016. As unidades escolares de educação básica mantidas pelo Poder Público Municipal e as unidades escolares de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, de acordo com o artigo 20 da Lei LDB. Então, essa linha B do artigo 2º, por favor, vamos grifar e, se possível, até escrever. Por que eu estou chamando a atenção para vocês? Lembra que eu falei para vocês que as escolas de educação infantil privadas, elas pertencem ao Sistema Municipal de Ensino. Elas pertencem. Agora, nós não podemos esquecer daquela lei que eu havia falado para vocês, que é uma lei municipal. Se essa escola ela não tem só a educação infantil, ela tem o ensino fundamental ou o ensino médio, tem um convênio da Secretaria Municipal de Educação com a Secretaria Estadual de Educação, através da Diretoria de Ensino, e essas escolas serão supervisionadas pelos supervisores do Estado. Mas isso não deixa as escolas de educação infantil fazerem parte do sistema municipal de ensino. Então, isso tem que ficar claro para nós. As unidades escolares de educação básica mantidas pelo Poder Público Municipal fazem parte do sistema. E as unidades escolares de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, de acordo com o artigo 20 da LDB. E depois vem da organização do Sistema Municipal de Ensino. A Prefeitura Municipal de Barretos, ela é a mantenedora da educação básica, constituída pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, nas modalidades da educação especial, educação de jovens e adultos. Então, suponhamos que caia a seguinte pergunta na prova: o ensino médio pertence ao Sistema Municipal de Ensino? Depende. Por que depende? Depende se dentro da escola do município tem alguma escola do município que tenha o ensino médio. Se a escola for municipal e lá tem o ensino médio, eu tenho conhecimento que tem escola do município, do ensino fundamental 2, que tem um ensino médio com alguns alunos, uma ou duas salas de ensino médio na modalidade EJA. Esse ensino médio, ele faz parte de qual sistema municipal de ensino? Do sistema municipal, porque ele está pertencendo a uma escola municipal e essa escola pertence, tá? Agora, evidente que o município tem que bancar essa sala ou essas duas salas com recurso próprio e não pode ser proveniente do município. A Secretaria Municipal de Educação é o órgão próprio do Sistema Municipal de Ensino, que tem a função de planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar as atividades do ensino a cargo do Poder Público Municipal no âmbito da educação básica. Então, nós não podemos esquecer que, quando fala em educação básica, nós estamos falando da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Mas a secretaria, ela pode estar supervisionando, planejando e coordenando, desde que faça parte do seu sistema municipal de ensino. Tá? Para cumprir suas atribuições, a Secretaria Municipal de Educação poderá contar com estrutura administrativa, pedagógica, quadro pessoal, conforme o anexo 1. Então, se a gente for lá embaixo, o anexo 1, ele vai estar na página 28, logo que vai terminar a lei. Então, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, para a gente estar indo lá no anexo 1. Só, já que está remetendo ao anexo 1, então deixa eu passar aqui, que vai estar lá na... Aí, ó, o anexo, aqui é o anexo 2. Então, o que vai falar o anexo 1? O anexo 1, ele vai apresentar a estrutura da Secretaria Municipal de Educação. Então, isso é importante, grifar e já ir lá no anexo 1. Tá? Ela tem toda uma estrutura. Outro aspecto que nós não estamos falando aqui, então é importante nós pegarmos o anexo 1, na página 29 da lei, que lá vai mostrar para nós o que faz parte do Sistema Municipal de Ensino. Primeiro, a Secretaria Municipal de Educação, o secretário de Educação, o supervisor geral, o supervisor de ensino, o ensino superior do polo da UAB,
mas aí nós temos que ficar atento, tá? Esse é um outro aspecto interessante. Então, se nós olharmos aqui essa estrutura da secretaria, nós vamos ter aqui, ó, ensino superior. Ele não faz parte do Sistema Municipal de Ensino. De acordo com a LDB, esse ensino aqui, ensino superior polo UAB, se ele é mantido pelo município, ele pertence ao sistema estadual. Se é ligado ao governo federal, vai pertencer ao governo federal. Porque lá dentro do ensino superior polo UAB, nós vamos ter instituições que são ligadas ao governo do estado, como a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, ela faz parte do sistema. Nós temos lá também cursos oferecidos pela Universidade de Brasília. Então, no caso do polo UAB, se for ligado ao governo federal, faz parte do sistema federal. Se for ligado ao governo estadual, faz parte do sistema estadual. E ensino superior no município, faz parte do sistema estadual de educação. Tá? Então, aqui, eu chamaria atenção para vocês para esse anexo 1, tá? Que eu considero aqui importante. Logo depois que termina, que a gente vai estar terminando a lei, o primeiro anexo posterior ao texto da lei. Então, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Do projeto político-pedagógico e do regimento escolar, da proposta pedagógica, e do Centro de Formação dos Profissionais da Educação do CEFORP, tá, que também faz parte do Sistema Municipal de Ensino, né? Então, nós vamos perceber que tudo que está aqui na 5319 passa a ser um aprofundamento da LDB, daquilo que a gente estudou sobre o Sistema Municipal de Ensino, né? E aí nós vimos aqui a competência do Conselho Municipal de Educação estão estabelecidos na Lei Municipal 4.242, de 9 de outubro de 2009, que são competência das instituições de ensino municipais, elaborar e executar propostas pedagógicas, velar pelo cumprimento. Então, a gente ficar atento que o Conselho Municipal de Educação ele pertence ao Sistema Municipal de Ensino. E agora o Centro de Formação dos Profissionais da Educação, o CEFORP, terá como finalidade princípios promover e implementar, elaborar diagnósticos sobre a formação dos profissionais da educação municipal de Barretos. Então, é importante que a gente verificar aqui a responsabilidade do CEFORP, que é sobre os profissionais da educação. E a educação, ela não é composta só por profissionais do magistério, tá? Então, se perguntar quais são as finalidades do princípio do CEFORP, promover a formação dos profissionais do magistério? Mas não somente dos profissionais do magistério, mas de todos os profissionais da educação, tá? Que vai contemplar os profissionais da Lei 300, como vai também contemplar os profissionais da Lei 455, que vai reger os profissionais da educação, tá? Então, isso é importante a gente diferenciar. O CEFORP terá os seguintes objetivos: atuar na formação de toda a educação básica oferecida pela Secretaria Municipal de Educação, dotar os profissionais da educação de conhecimento tanto específicos quanto pedagógicos, transformar as escolas em locos de formação e serviço, com o objetivo de uma melhor qualidade do ensino, trabalhar sobre a ótica da qualidade da educação, e aí o supervisor geral, indicado pelo secretário de Educação e designado pelo prefeito ou pela prefeita municipal, desde que o servidor efetivo ocupe o quadro do magistério e com a devida habilitação para o fim de supervisor. Tá? Então, para ser supervisor geral, tem que fazer parte do quadro do magistério. Não basta somente fazer parte do quadro da educação. Então, a função também do CEFORP é elaborar avaliações periódicas, diagnósticas, melhorar o IDEB, o Índice da Educação Básica, elaborar formações para o profissional da educação infantil e projeto, preferencialmente nos horários de estudo, planejamento e avaliação, que é o EPA. Tá? Então, as funções gerais do CEFORP é trabalhar com a formação dos profissionais da educação, não só dos profissionais do magistério. Se perguntar assim, a função do CEFORP
é somente trabalhar com a formação dos profissionais do magistério? Está errado. Tá? É com os profissionais da educação, é mais abrangente. A proposta pedagógica do Sistema Municipal de Ensino, né? A proposta pedagógica do Sistema Municipal de Ensino basear-se-á nos artigos 12 e 13 da LDB e artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? As unidades escolares respeitadas as normas previstas no caput desse artigo, deverão elaborar e executar sua proposta pedagógica, né? O projeto político-pedagógico e do regimento escolar. Então, é interessante aqui que a LDB, ela não fala em projeto político-pedagógico. O que a LDB fala? Ela fala em proposta pedagógica. Então, quando nós falarmos em projeto político-pedagógico e proposta pedagógica, é a mesma coisa, tá? Então, para a LDB, é proposta pedagógica. Para a lei do Sistema Municipal de Ensino, é projeto político-pedagógico, tá? Então, então cabe. O projeto político-pedagógico é o documento que traça o perfil da escola, conferindo-lhe identidade própria, na medida em que contempla as intenções comuns, e o projeto político-pedagógico, ele tem que respeitar a Constituição Brasileira, Constituição Estadual, LDB, o ECA, tem que respeitar a Lei 53/19, né? O projeto político-pedagógico com duração quadrienal, obrigatoriamente, deverá conter o mínimo dos seguintes tópicos: identificação e caracterização da escola e da comunidade. Ele é de 4 em 4 anos, mas ele é atualizado anualmente, o projeto político-pedagógico. Recursos físicos e materiais, objetivos da escola, metas a serem atingidas, e a proposta pedagógica contendo objetivo, conteúdos, metodologias, concepções de criança, plano dos diferentes cursos de habilitação para a organização do currículo, avaliação, recuperação e frequência. Isso é o que remete também lá na IDB. O projeto político-pedagógico será aprovado pelo Conselho de Escola, encaminhado à supervisão para a emissão de parecer e, posteriormente, ao secretário para homologação. E no projeto político-pedagógico, as escolas deverão atualizar anualmente, no mínimo, as seguintes anexos encaminhados: o quadro curricular, pouco muda, e quando fala que tem que atualizar o quadro curricular, segundo a lei 5319/2016, fala que tem que atualizar o quadro curricular, lembrando que é somente a parte diversificada, porque a parte comum obrigatória, o município não tem competência para atualizar, não tem competência para modificar, tá? Então, nesse caso aqui, é somente a parte diversificada. Calendário escolar homologado, agrupamento dos alunos, nós agrupamos de acordo com a idade, de forma mista, masculino e feminino. Projetos especiais, as escolas têm autonomia para desenvolver os seus projetos especiais, horta, queima do alho, festa junina, entre outros. Planos de aplicação dos recursos financeiros, somos obrigados a fazer anualmente, planos de metas e ações e quadro de recursos humanos. Então, esses são os itens que têm que ser atualizados anualmente, apesar do projeto político-pedagógico ele ser de 4 em 4 anos, mas ele tem que sofrer alterações anuais. O regimento escolar é o documento legal, de caráter obrigatório, elaborado pela unidade escolar, que fixa a organização administrativa, didática, pedagógica e disciplinar do estabelecimento, que regula as suas relações com o poder público interno e externo. O regimento escolar obrigatoriamente deverá conter o mínimo dos seguintes tópicos: identificação do estabelecimento de ensino e da mantenedora, nesse caso a mantenedora é a Prefeitura Municipal de Ensino, dos níveis de ensino da unidade, da organização técnica administrativa, Secretaria de Escola, gestão, colegiado, APM, Conselho de Escola, composição curricular da unidade, da organização da vida escolar, dos direitos e deveres dos alunos, dos funcionários, professores, proibições e penalidades. Projeto político-pedagógico, o regimento escolar devem ser consolidados em documentos resultantes do processo de participação coletiva da comunidade e dos diferentes segmentos da escola. É fácil fazer isso? Não é fácil, é extremamente difícil. Na lei é uma coisa, na prática é outra.
a gente sabe que é extremamente difícil garantir a participação de funcionários, professores, pais, alunos, e entre professores a gente sabe que a maioria dos HTPCs não são realizados na escola, isso dificulta muito envolver, e o correto que preconiza a LDB que seja feito de forma participativa e democrática. Mas o que interessa aqui para nós nesse momento não é o que ocorre na prática. O que interessa para nós aqui é o que está escrito na lei, o que vai exigir na lei. Então, se perguntarem como deve ocorrer a elaboração, construção do projeto político-pedagógico, do regimento escolar, tem que ser de forma participativa e democrática, com a participação de todos os segmentos da escola, né? E aqui a gente entra no artigo 26 da Organização da Vida Escolar, que nós vamos falar da matrícula, da classificação e reclassificação, frequência, compensação de ausência, e aqui, se é educação infantil, mínimo de 60% de frequência. Se for ensino fundamental, mínimo de 75%. Promoção, retenção e recuperação, expedição de documento. A matrícula para todas as modalidades de ensino será efetuada em período estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação. Geralmente, as matrículas ocorrem no final do ano, marcando-se para o próximo ano. Aqueles alunos que já estudam na escola, a matrícula deles, as matrículas deles são automáticas. Agora, geralmente os alunos que vão ingressar na escola, geralmente é feita no final do ano, e aí a gente vai ver também que vai ter um anexo em relação à criança para entrar no primeiro ano. E o que a lei exige? O que a lei municipal exige? Que ela completa 6 anos até 31 de março do respectivo ano. Tá? Então, isso tem que ficar claro para nós também. Tá? São condições para a matrícula na educação infantil. Nós vimos lá, de acordo com o anexo, a partir de 4 meses, não pode ser feito ano. Fazer a inscrição antecipada na Secretaria Central, que funciona na Secretaria Municipal de Educação, aguardar a chamada apresentando a documentação solicitada no ato da matrícula, de acordo com o termo de compromisso do anexo 2, e ter de 0 a 5 anos de idade, conforme o anexo 3. Então, o anexo 2 e o anexo 3 vai estar falando da matrícula da educação infantil. E aí, o que seria importante aqui para nós? Seria importante nós irmos lá no anexo 2 para a gente ver o que fala o anexo 2. A matrícula para todas as modalidades de ensino será efetuada em período estabelecido. A matrícula inicial de renovação de matrícula será efetuada mediante requisição do pai ou responsável pelo próprio aluno, se maior de idade, se as condições para a matrícula da educação infantil. Então, de acordo com a educação infantil, vai falar do anexo 2 e do anexo 3. Então, nós paramos no artigo 29. Então, vamos lá, para que a gente, do anexo 2 e anexo 3, o que eles falam em relação à educação infantil. Então, esse é o anexo 1. Aí vamos ver se a gente encontra aqui o anexo 2, aqui é o anexo 3, e esse aqui vai ser o anexo 2. Termo de compromisso da CEMEI. Qual que é o compromisso que a família, o responsável, o pai, tem que saber para fazer a matrícula na CEMEI? Nós já vimos lá que ele só pode matricular a partir do 4º mês, tá? Não é do 0 aos 3 anos, é a partir de 4 meses. Partindo-se do princípio que a educação infantil é um direito da criança, e para garantir o seu atendimento com segurança e bem-estar, é necessário o cumprimento das normas do funcionamento. Documentos para a matrícula para a educação infantil. Tem entrevista com a mãe, com a diretora da CEMEI, avaliação médica da criança, atestado médico. Por quê? Porque na educação infantil, as crianças ainda, elas não adquiriram a imunidade. E aí muitas crianças se adoecem por não ter essa imunidade. Então é necessário que seja cobrado os atestados médicos, avaliação médica, a questão da vacina, 2 cópias da certidão de nascimento, declaração da carteira de vacina, uma cópia do comprovante de residência, uma foto 3x4, cópia do cartão SUS, um envelope tamanho ofício, declaração com informações de endereço e telefone do local de trabalho da mãe, e objetos de autorizados e não autorizados.
uma sacola para uso diário com o nome da criança, proibido o uso de joias ou bijuterias por motivo de segurança, a CEMEI não se responsabiliza por perdas ou danos nesse sentido, a criança não poderá levar para a CEMEI maquiagem, brinquedos, salgadinhos ou outros objetos. No caso da matrícula, a mãe ou responsável, tá? Então é mais sobre a organização, o funcionamento, né, da CEMEI. E aí a gente pode aqui olhar o anexo 3, a tabela de correspondência em idade séria, que a gente já havia falado para vocês, a gente já havia lido, tá? Que recreação 4 anos, pré-escola 5 anos, e a questão a partir do quarto mês é que a criança pode entrar na escola. E aí a gente volta lá agora onde nós paramos, no artigo 29, tá? Então, esses detalhes, eu estou dando aqui foco para vocês. Por que eu estou dando foco nesses detalhes? Porque aonde, na minha opinião, na minha percepção, pode estar saindo algumas perguntas, tá? Eu acho que aqui a gente tem também, deixa eu ver onde que nós paramos aqui, que tem um aspecto interessante. Olha só, isso aqui também, o artigo, eu falei para vocês ficarem atentos no artigo 49, escrever e copiar, do colegiado e das instituições auxiliares, que é o caso da PM, do Conselho de Escola. Isso aqui também, eu anotaria, grifaria e poderia tirar daqui uma pergunta dos colegiados e das instituições auxiliares. Então, quando nós falamos em colegiados, nós estamos falando de Grêmio Estudantil, nós estamos falando de Conselho de Escola e de APM. Então, as unidades escolares contam com os seguintes colegiados: Conselho de Escola, Conselho de Classe, ano ou termo, o Conselho de Escola de natureza consultiva e deliberativa eleito anualmente, durante o primeiro mês letivo, será presidido pelo diretor da escola e composto por todos os segmentos da comunidade escolar. E a composição, eu chamaria atenção para vocês, no artigo 60, 59 e 60, pediria para vocês grifarem, anotarem, que é a composição. Se perguntar como que deve ser composto o conselho de escola. Então, 40% de docentes, 5% de especialistas em educação. Quem são os especialistas? São gestores, diretores e vice-diretores. 5% de funcionários, 25% de pais e alunos, e 25% de alunos, de pais de alunos, tá? E cada segmento elegerá também 2 suplentes que substituirão os membros efetivos em suas ausências e impedimentos. Então, isso quer dizer o quê? Irá fazer uma assembleia, e na assembleia nós teremos, cada segmento escolherão seus pares que irão fazer parte do conselho de escola. Aí, é importante a gente colocar aqui, vocês percebem que não fala muito da PM. Por que não fala muito da PM, ou quase não fala da PM? É porque a PM, nas escolas municipais, elas têm um estatuto próprio, e inclusive registrado em cartório, elas têm que seguir. Então, se perguntarem sobre a PM, a lei que regulamenta, que organiza as APMs das escolas são seus estatutos próprios, tá? Então é importante também a gente estar focando nessa questão. Então eu tinha parado lá no artigo 29, já tinha avançado um pouco e falado do colegiado da compensação de ausência. Deixa eu só me retomar aqui em relação da organização da vida escolar. Nós já havíamos falado, né? Da questão da classificação e reclassificação também, da frequência e compensação de ausência tem que ter, inclusive tem um anexo próprio para isso, da transferência e adaptação, serão recebidas e expedidas a qualquer época do ano. A escola não pode alegar que é uma época do ano difícil, não vai aceitar a transferência, da promoção e retenção e recuperação. Nós vimos que lá na LDB a recuperação tem que ser preferencialmente paralela, mas no caso da rede municipal de ensino, a avaliação da aprendizagem das unidades escolares de educação infantil realizar-se-á mediante acompanhamento e registro de desenvolvimento das crianças em objetivo de promoção
mesmo para acesso ao ensino fundamental. Então, vocês perceberam que aqui o artigo 42 é uma cópia lá da LDB. Ctrl+C, Ctrl+V e colocou aqui. O ensino fundamental realizar-se-á de forma contínua, cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Mesma coisa que está escrito na LDB. Sistemas de promoção e retenção do ensino fundamental de educação de jovens e adultos baseiam em critérios aproveitados a frequência mínima, no caso de 75%, e é semestral, não é anual, será considerado aprovado para o termo subsequente o aluno que obtiver a cada componente curricular a frequência de 75% e a média de 6%. Né? Então, excepcionalmente. Então, uma outra pergunta também, que é importante, o pessoal que não está nos primeiros anos do ensino fundamental, é importante vocês ficarem atentos. O ensino ano não reprova. Se caiu uma pergunta, não tem reprova no primeiro ano. Olha o que fala a lei, olha o que fala a lei 53/19 sobre a questão da retenção no primeiro ano. Excepcionalmente, haverá retenção no primeiro ano quando não atender os critérios estabelecidos em regulamento específico, após parecer do Conselho de Classe, ouvidas as considerações da comissão constituída pelo supervisor-geral do ensino fundamental, supervisor-geral do CEFORP, supervisor do ensino da escola e coordenadores pedagógicos do CEFORP, Centro de Formação Profissional de Educação, responsável pelos primeiros e segundos anos do ensino fundamental. Então, é importante observar, tem reprova no primeiro ano? Tem, mas tem que considerar o quê? Os pareceres dos supervisores gerais do ensino fundamental, supervisor geral do CEFORP, supervisor da escola. Então, tem todo um ritual. E sem os pareceres deles, não pode ocorrer a reprova. Né? Haverá estudos de recuperação contínua e paralela ao longo do ano letivo. Né? No caso da recuperação contínua, quando fala na recuperação contínua, nós temos o quê? O apoio pedagógico na nossa rede. E quando fala do ensino, da recuperação paralela, é a recuperação dentro da própria sala de aula. Tá bom? Então, vocês percebem que está tudo bem amarradinho com a LDB. Né? O que tiver frequência exigida por lei, né? E não alcançar a média final igual ou superior a 6, em 3 componentes curriculares, poderá ser submetido à apreciação do Conselho de Classe se vai ter promoção ou retenção. Né? A turma de recuperação paralela, que é o caso, o apoio pedagógico, serão formados no mínimo de 10 e no máximo de 12 alunos. O acompanhamento será de responsabilidade do coordenador pedagógico do centro de formação, cabendo realizar avaliações mensais da organização das unidades escolares. As unidades escolares funcionarão em 2 turnos, diurno e noturno, e no caso, a nossa escola ela funciona diurno e ela serão organizadas de forma a oferecer em 2 turnos, diurno e noturno. Manhã e tarde é considerado diurno e o noturno, no caso, nós temos o EJA. A educação infantil e o ensino fundamental deverão ser organizados de forma a oferecer no mínimo 800 horas anuais, distribuídos em 200 dias letivos. Então, aqui, mais uma vez, está repetindo o que nós falamos lá da LDB. Tá? E aqui foi aquilo que eu já falei para vocês do artigo 49, que eu pedi para vocês grifarem, estudarem, focarem, porque se não cair na prova, o que é importante do artigo 49? Se não cair na prova, vocês conhecerem o direito de vocês, tá? De professor, de educador, tá? Então, não caiu, mas eu estudei, eu aprendi. Ótimo, vai servir para eu utilizar na minha profissão de professor, de educador, ok? Então, é isso que é o que importa para nós nesse momento do artigo 49. E aí a gente já passa, haverá cargo de diretor de escola em centros municipais de educação infantil e escolas de ensino fundamental, nas seguintes conformidades. Isso quer dizer o quê? Eu chamaria atenção para vocês também para estar grifando esse artigo. Quando é que uma escola comporta um diretor efetivo? Na educação infantil, precisa contar com um mínimo de 220 alunos, né? E isso aqui eu colocaria, a CEMEIS precisa ter no mínimo 220 alunos para ter um diretor efetivo.
E as escolas de ensino fundamental? No mínimo 250 alunos. Se elas não terem essa quantidade de aluno, o que vai acontecer? Vai ter um cargo, uma função de vice-diretor de escola. Tá? Havendo cargos preenchidos que não atenderam o disposto no inciso 1 e 2 deste artigo, o diretor ocupante ficará na condição de adido, devendo ser removido ex officio da unidade e ser encaminhado para a escola que tiver cargo livre. Não caberá o disposto desse artigo aos diretores de escola de educação infantil até a vacância dos seus cargos, conforme disposto no artigo 10 da lei tal, de 9 de janeiro de 2000. Haverá o cargo de coordenador pedagógico em centros municipais de educação infantil e escola de ensino fundamental na seguinte conformidade: contar com mínimo de 200 alunos e, no caso do ensino fundamental, 250 alunos, né? E quando não contar esse mínimo previsto, o coordenador pedagógico deverá as atribuições do cargo em 2 unidades escolares, tá? Havendo a função de vice-diretor na seguinte conformidade. E aqui é importante a gente observar o quê? É quando que uma escola municipal ela vai comportar, eu não diria cargo de vice-diretor, porque não é cargo, é função. Nós não temos concurso para efetivar. Então, só existe cargo quando a lei criou aquele cargo. Então, no município de Barretos, se perguntarem assim, segundo a lei que criou o Sistema Municipal de Ensino, existe cargo de vice-diretor de escola? Não existe cargo, existe função de vice-diretor de escola. E a lei, que é a lei do Sistema Municipal de Ensino, vai dizer para nós o seguinte: quando é que uma escola poderá ter o vice-diretor? Haverá função de vice-diretor na seguinte conformidade. Por que a lei fala que haverá função? Porque não é cargo. Ele não é ocupado através de concurso público. Se não é ocupado através de concurso público, não é cargo, é função. Nas unidades escolares do ensino fundamental que não comportarem o cargo de diretor de escola. Uma escola, pergunta assim, uma escola uma escola de ensino fundamental tem menos de 250 alunos, ela não terá diretor de escola. O que ela terá? Terá vice-diretor, tá? Isso na escola do ensino fundamental. Ensino fundamental com menos de 250. Para a escola do ensino fundamental que contarem com mínimo de 400 alunos matriculados no ensino regular. Nesse caso, terá o vice-diretor. Então, nas unidades escolares de ensino fundamental que não comportarem o cargo de diretor de escola, de acordo com o inciso 2º do artigo 50. O que falou agora há pouco o inciso 2º? Que para uma escola do ensino fundamental ter diretor de escola precisa ter 250 alunos. Se essa escola não tiver os 250 alunos, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que ela vai ter um vice-diretor. Mas é a escola que tem 400 alunos ou mais. Ela vai ter o diretor de escola e vai ter o vice-diretor. Tá? Então, é o que está falando aqui para nós, um vice-diretor para as escolas do ensino fundamental que contarem com o mínimo de 400 alunos matriculados no ensino regular ou que funcionarem em regime de tempo integral no próprio prédio da unidade escolar, com o mínimo de 250 alunos matriculados no ensino regular. 2 cargos de vice-diretores para as escolas de ensino fundamental que comportarem o mínimo de 600 alunos e funcionar nos 3 períodos, manhã, tarde e noite. Tá? Essas especificidades aqui, eu grifaria e eu estudaria, eu ficaria atento. Tá? Quando que a escola tem um vice-diretor? Quando tem menos, a escola do ensino fundamental tem menos de 250 alunos. Quando ela passa a ter o diretor e o vice-diretor? Quando tem mais de 400 alunos. E também quando ela tem 250 alunos e funciona com período integral na própria escola. Tá? E quando a escola ela tem 2 vice-diretores, que ela tem um diretor e mais 2 vice-diretores, quando tem 600 alunos ou mais e ela funciona nos 3 períodos, manhã, tarde e noite. Isso é importante estar anotando, porque se cair lá, vocês vão saber dominar. E se não cair, é um conhecimento que vocês passarão a ter e poderão observar no dia a dia de vocês. Porque a legislação, ela é sempre importante a gente estar estudando. E aí, o artigo 56 vai falar do professor estagiário.
vai ser 1 por 5 classes, 2 de 6 a 10 classes, 3 de 11 a 15 classes, 4 de 16 a 20 classes, 5 de 21 a 25 classes, 6 de 26 a 30 classes. As unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação contarão com um quadro de apoio escolar, composto de funcionários encarregados das atividades meio. São considerados encarregados da atividade meio coordenador de creche, monitor de criança e adolescente, pajem, secretário de escola, inspetor de alunos, merendeiro, auxiliar operacional de serviços gerais. Então, as escolas contarão com esses profissionais e eles são caracterizados como servidores de atividade meio, aqueles servidores que possibilitam que a atividade fim, qual que é a atividade fim da escola? Educar, formar. E da atividade meio são aqueles que apoiam, auxiliam a atividade fim, tá? Merendeiros, inspetores de alunos, pajens, secretário de escola, tá? Esses são atividades meios. Né? E aí os funcionários readaptados, de 5 a 9 classes, pode ter um professor readaptado. Os funcionários readaptados lotados na Secretaria Municipal de Educação serão redistribuídos nas unidades escolares, respeitando os módulos. No caso, aqui está falando de funcionários, não necessariamente só professores. Dos colegiados e das instituições auxiliares. As unidades escolares contam com os seguintes colegiados: conselho de escola e conselho de classe ano termo. E aqui não vai falar da PM. Por que não vai falar da PM? Por causa que a PM ela tem um estatuto próprio e esse estatuto ele é registrado em cartório. Lá regulamenta todinho o funcionamento da PM. O Conselho de Escola é de natureza consultiva e deliberativa, eleito anualmente o primeiro mês letivo, fevereiro, será presidido pelo diretor de escola e composto por todos os segmentos da escola, né? E aí a composição foi o que eu falei para vocês, como que é ocorrida a composição. 40% de professores, 5% dos gestores, 5% de funcionários, 25% de pais de alunos e 25% de alunos. Então, cada segmento vai estar elegendo os seus representantes. O conselho de classe, ano termo, enquanto colegiado responsável, terá como finalidade analisar os processos de ensino-aprendizagem sobre múltiplas perspectivas, currículos, metodologias, intervenções pedagógicas, sistema de avaliação da instituição, orientar o processo da gestão do ensino. Os conselhos de classe, termo, serão constituídos por todos os professores da mesma classe ou do mesmo termo, no caso da EJA. Os alunos participarão, na última prova do processo seletivo, caiu essa pergunta aqui. Aí teve professor que errou. Por quê? Por que o professor errou o artigo 62, parágrafo único? Eu chamaria atenção para vocês, artigo 62, parágrafo único. Teve professor que errou porque ele só dava aula no ensino fundamental 1. Ele não tinha experiência no ensino fundamental 2. Aí eles vieram brigar comigo, falar que a questão estava errada. Aí foi aonde eu fui lá, peguei a lei 5319 e mostrei para o professor. Então, no último processo seletivo, caiu a pergunta do artigo 62. Olha o que fala. Os alunos participarão de todas as reuniões, salvo as convocadas para decidir sobre promoção e retenção dos indicados alunos. Os alunos participarão aonde? No conselho de classe termo. Quais alunos? Os conselhos de classe ano termo deverão se reunir ordinariamente, sempre que necessário, mediante a convocação da direção. São instituições. Os alunos, a partir do 6º ano, poderão participar do conselho de classe. Então, tem que ficar em tempo. Aí caiu que os alunos do 6º ano poderiam participar, estava certo. Aí a professora, como tinha experiência só no ensino fundamental 1, ela não tinha essa vivência, ela respondeu que o aluno não podia participar. O aluno pode, na rede municipal de ensino de Barretos, a partir do 6º ano. Os alunos participarão de todas as reuniões, salvo as convocadas para decidir sobre a promoção e retenção e indicação dos alunos. E aqui no artigo 62, vai falar que é a partir do 6º ano do ensino fundamental, escolhido por seus pares.
Quem são os pares dos alunos? Os próprios alunos que vão escolher. São todos os alunos que vão participar? Não são. Tá? Quem são? São aqueles alunos que foram escolhidos pelos seus pares. Tá? Então, isso quando? A partir do 6º ano do ensino fundamental. Educação infantil, ensino fundamental 1, os alunos podem participar? Não. Então, prestem atenção. Os professores que não têm experiência no ensino fundamental 2, não têm essa vivência, no último processo seletivo acabaram errando essa questão. Tá? E agora, a gente vai perceber aqui com vocês que é abordado sobre a PM, mas de uma forma muito superficial, porque a PM tem o seu estatuto próprio. São instituições auxiliares de caráter obrigatório nas escolas municipais do ensino infantil fundamental, Associação de Pais e Mestres e Grêmio Estudantil. Né? As associações de pais e mestres são instituições auxiliares que darão por finalidade colaborar no aprimoramento do processo educacional, na gestão financeira, só para vocês terem uma ideia, tem as contas bancárias que são todas abertas. A APM ela é uma pessoa jurídica, de direito privado, tem CNPJ, e todos os recursos repassados pelo governo federal, pelo município, é colocado na conta da PM. E mensalmente a escola tem que prestar conta, tá? Enviar a prestação de contas para a Secretaria da Educação, mais especificamente no setor de normas e convênio. E ela tem função de colaborar com a direção da escola, representar as aspirações da comunidade, mobilizar recursos humanos, financeiros e materiais, desenvolver as atividades de assistência ao escolar nas áreas socioeconômica e de saúde. Dos direitos e deveres e proibições e penalidades. Então, essa questão aqui era extremamente simples, né? Porque é uma coisa muito óbvia para nós o que são direitos e deveres. São direitos dos alunos, né? Então, assegurar as condições necessárias ao desenvolvimento de suas potencialidades. Isso aqui também é tirado lá da LDB. Participação na definição de normas disciplinares da unidade escolar, representação em reuniões de conselho de classe e ano termo, lembrando que nesse caso aqui, somente a partir do 6º ano, cumprimento das atividades escolares para compensar a ausência, são os direitos, nós estamos falando aqui dos direitos, recurso diante de resultado das avaliações, ele tem direito, se ele não concordar com a nota, o aluno pode entrar com recurso, reunião com seus colegas para organizações e campanhas de cunho educativo, organizações de grêmios estudantis, atendimento educacional especializado, quando for o caso de inclusão, ser informado sobre as condutas consideradas apropriadas, quais as que podem resultar em sanções disciplinares, ser formado sobre procedimentos, recorrer de decisões administrativas, estar acompanhado, quando menor, por seus pais ou responsáveis, são direitos dos pais, participar das definições das propostas educacionais da escola. Então, vocês observaram aqui que no artigo 68 já não fala do projeto político-pedagógico, fala das propostas educacionais da escola. Então, essas propostas aqui é a mesma coisa que o projeto político-pedagógico. Aqui, a lei se inspirou na LDB. Tá? Então, é importante, estão falando de propostas pedagógicas da escola, está se falando do quê? Do projeto político-pedagógico da escola. Pleitear ensino de qualidade, recorrerem de resultados da avaliação como responsável do filho menor, fazerem petições, quando ele entende que tem o direito e está sendo negado, ele vai pedir, vai fazer petições, ter acesso às informações sobre a vida escolar de seus filhos e pupilos, são deveres do aluno, comparecer, tratar com civilidade e respeito todas as pessoas da escola, contribuir para o prestígio da escola. O aluno não pode ser motivo de chacota da escola, preservar os móveis, colaborar para a manutenção do asseio do edifício, não portar objeto material que represente perigo para a saúde e a segurança dos colegas e de todos. São deveres dos pais comparecerem às escolas quando solicitado, incentivarem e acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos, zerarem pela frequência do filho, efetuar a matrícula, participar ativamente das instituições por seus pares, da PM, conselho de escola, tratarem com civilidade todo o pessoal da escola,
e é vedado ao aluno comparecer em aulas ou atividades sem uniforme e identificação escolar, ausentar-se da escola sem anuência da direção, fazer proselitismo religioso, e aqui tem que ficar claro para nós o que é o proselitismo. Ele professar alguma fé. A escola é um estado laico. Não é permitido, nem por aluno, nem por professor, nem por pais, nem por direção, processar alguma fé dentro da escola, uma fé religiosa. Tá? Então, isso é proibido. Né? Fumar no recinto da escola, participar de faltas coletivas, portar, ingerir e traficar qualquer tipo de droga, trazer objetos. Então, isso aqui é importante ler? Sim, é importante ler. Mas é uma coisa muito simples e muito óbvia, né? As penalidades e advertência verbal, retirada do aluno da sala ou atividade em curso, encaminhamento à diretoria para orientação, suspensão temporária de participação em visitas ou demais atividades de enriquecimento curricular, após 3 advertências por escrito ou falta disciplinar grave, avaliada pela equipe de gestão, o aluno poderá ser encaminhado para o conselho de escola. Então, aqui não se fala de suspender da aula, tá? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter aqui. A lei do Sistema Municipal de Ensino, ela não permite que o aluno seja suspenso. Então, tem outras... tem que fazer a reunião do conselho escolar, o conselho escolar de escola que tem que discutir, conversar sobre o que ele tem que ser feito. Tá? Então, precisa tomar esse cuidado. Tá? Dos recursos financeiros, são recursos públicos destinados à educação originária, receita de impostos municipais, receita de transferências constitucionais. Essas receitas de transferências constitucionais, nós temos o PDDE, que é Programa Dinheiro Dinheiro Direto na Escola, Programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, que todas as escolas públicas, sejam privadas, sejam públicas, estaduais ou municipais, recebem 2 parcelas anuais do governo federal. Tá? Receita de salário, educação e de outras contribuições sociais, receita de incentivos fiscais, outros recursos previstos em lei. O município aplicará anualmente nunca menos de 25%. Isso aqui eu chamaria atenção para vocês. Então, o município pode aplicar mais que 25%? Pode. Não pode aplicar menos. O governo do estado mudou a sua Constituição estadual. No estado de São Paulo, eu acho que é um dos únicos estados que não pode aplicar menos do que 30%. Só que a Constituição brasileira fala que o governo federal é 18%, nunca menos que 18%, o governo do estado nunca menos que 25%, e o município também nunca menos que 25%. Nesse caso, se perguntar estado de acordo com a LDB, é 25%. Se perguntar o estado de São Paulo, de acordo com a Constituição estadual, não poderá gastar nunca menos de quantos por cento? No caso específico do estado de São Paulo, a Constituição estadual estabelece no mínimo 30%. Então, a gente tem que interpretar a pergunta. A gente não pode ler de forma seca, baseado em qual lei, baseado em qual legislação. Então, a gente sempre tem que usar, quando aparece a pergunta, a gente tem que ler com atenção, com cuidado, para interpretar, para poder responder baseado em determinada lei. No geral, 25% do Estado, 25% do município e 18% a União. Tá? Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento de ensino as despesas realizadas com vista à consecução dos objetivos básicos, remuneração e aperfeiçoamento, aquisição e manutenção, levantamentos estatísticos, concessão. Então, isso aqui já vai estar mais fundamentado no artigo 212 da Constituição Brasileira e no artigo 212-A. Eu não quero aprofundar muito aqui, não, porque essa é uma questão que precisaria de 1 hora, 2 horas, para eu falar só do artigo 212 e 212-A da Constituição. Tá? Então, está falando como que deve ser utilizados os recursos da educação, né, em obras, infraestrutura, pagamento de professores, e aqui
a gente fala das disposições finais. A Secretaria da Educação emitirá diretrizes para a elaboração do calendário escolar, projeto político-pedagógico, regimento escolar e documentos institucionais que, após aprovados pelo Conselho de Escola, serão encaminhados para a supervisão. Então, aqui a gente termina a Lei 5319. Daqui para frente, nós estamos na página 29, daqui para frente são só os anexos que eu comentei com vocês alguns aqui. Mas é importante nós ficarmos atentos nesse anexo. Vai lá no fim da lei e dá uma olhada nesses anexos, tá? É muito importante vocês fazerem isso. Finalizando mais uma videoaula, eu quero agradecer aqui a atenção de todos e a oportunidade de estar compartilhando com vocês esses conhecimentos e, ao mesmo tempo, estudando e aprendendo um pouquinho mais com vocês. E eu volto a afirmar aqui a todos, assistiram às videoaulas, leram os textos, não tem como não ir bem no processo seletivo. E mais gratificante é a tranquilidade que vocês irão realizar a prova, que é a confiança do dever cumprido e o resultado de ótimo e excelente, tá? Então, desde já, o meu muito obrigado e até breve, até a próxima aula. Então, nós vamos ter agora somente mais uma aula sobre legislação. A gente encerra e termina a legislação com mais essa aula, que é a Lei Municipal 351, que é a Lei dos Rejais. É uma lei intensa também, mas é importante a gente estudar, tá? Um forte abraço, ótimos estudos e até breve.